Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar os irmãos para ficar uma vez mais de pé. Me sinto muito honrado nessa noite de estar mais uma vez aqui juntamente com essa congregação do São Conrado. E eu quero pedir aos irmãos que possais abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo de número 12. Nós vamos estar lendo o versículo de número 1 e de número 2. Enquanto os irmãos encontrem, eu quero aqui, em nome do meu pastor Onofre, Eurípides Martins, deixar aqui os meus agradecimentos, primeiramente ao pastor Jander, que é o vice-coordenador da região 3, que Deus te abençoe. Pastor Júlio, grande amigo, companheiro, servo de Deus que tem aqui trabalhado na obra do Senhor no São Conrado. Quero aqui também cumprimentar o presbítero Reginaldo Quintanilha, que é o líder de jovens dessa igreja, amigo meu parceiro e servo de Deus. Quero aqui também cumprimentar ao meu amigo presbítero Wilker, grande pregador da palavra de Deus. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Senhor, viu? Deus abençoa. Aqui eu me sinto em casa, meus irmãos, porque aqui eu tenho tantos amigos que se eu for começar a falar o nome deles, eu vou me perder e vou cometer alguma injustiça. Dessa forma, eu quero cumprimentar a todos e dizer que para mim sempre será uma alegria estar aqui entre vocês. Livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e número 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas minhas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo de número 2 novamente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podeis aceitar aqueles que têm seus assentos. Meus amados irmãos, para mim é uma grande honra, uma responsabilidade muito grande estar aqui fazendo uso desse microfone para trazer a palavra de Deus nesta noite. Me antecederam grandes homens de Deus, pregadores. Quando o presbítero Reginaldo pregava a palavra de Deus, ele pôde falar algo que me trouxe uma recordação de alguns anos atrás. Uma certa feita, eu também ministrando a palavra, antes de introduzir a palavra que Deus tinha proposto no meu coração naquele dia, eu pude proferir uma palavra naquela noite, dizendo que se não saísse talvez de acordo com o que a igreja queria ouvir, era porque eu não era pregador. E graças a Deus, Deus me tomou de uma forma tremenda, porque nós somos servos, porque nós somos vasos. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. No final da pregação me acercou uma profeta, uma irmã de Deus, que pôde profetizar a minha vida. Às vezes eu me emociono quando eu falo isso, porque eu senti no meu coração as palavras daquela irmã. Uma irmã já com os cabelos grisalhos, bastante brancos, e ela pôde virar para mim e dizer: meu irmão, nunca mais repita isso na sua vida, porque Deus tem grandes obras na sua vida. Você é o vaso de Deus, e o que Deus tem para você, você não tem noção do que Deus quer fazer através da sua vida. E eu recebi aquela palavra e eu guardo comigo no meu coração. Eu sou professor da escola bíblica dominical na minha igreja. Talvez eu não tenha um rompante de como muitos pregadores têm, porque eu tenho o costume de ensinar. E normalmente quem ensina é diferente de quem prega. Mas eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida de vocês que estão aqui nessa noite. Se Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nesse local, é porque Deus tem preparado algo para nós nesta noite.
E o texto que nós lemos nesta noite no livro de Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. O apóstolo Paulo, preocupado com a igreja que havia em Roma, com as situações que aquele povo estava vivenciando, atravessando. E Paulo, eu tenho certeza que vocês todos conhecem a vida de Paulo. Paulo, antes de encontrar com Jesus Cristo, antes de se converter, Paulo era um perseguidor do povo de Deus. Saulo de Tarso, era um homem que perseguia os cristãos, que matava os cristãos a fio de espada, que mandava prender, que mandava chicotear, que mandava matar e usar de todas as atrocidades que podia ser feito naquela época. Mas o dia que Saulo encontrou com Jesus Cristo, ele teve uma transformação, uma mudança de vida. Ele pôde ter Jesus Cristo na sua vida e começar a trabalhar de uma forma diferente. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, diante da sua situação da época, pelos seus status sociais que ele tinha diante do Sinédrio, ele era um homem que tinha uma certa situação financeira razoável, que permitiu, após a sua conversão, ele empreender grandes trabalhos evangelísticos naquela época, levando a palavra de Jesus Cristo, ensinando o evangelho de Jesus Cristo por onde quer que ele ia. Paulo foi um dos maiores escritores daquela época. Tanto é sinal que nós temos na Bíblia vários livros que foram escritos por ele. E Paulo, no versículo de número 2 do texto que nós acabamos de ler nesta noite, ele pôde dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo estava dizendo para aquele povo: filhinhos, meus irmãos em Cristo, esse mundo que nós vivemos, nós temos que fazer a diferença, nós temos que andar na contramão, nós não podemos seguir o fluxo que vai esse povo, porque nós somos diferentes, porque nós somos um povo lavado, porque nós somos um povo remido no sangue de Cordeiro. Aleluia! E andar na contramão, que é o tema dessa festividade nesta noite, é ser diferente, é ter uma vida diferente, é agir diferente, é falar diferente. Mas para ser diferente nós temos que ter uma identidade. O presbítero Reginaldo falou sobre isso aqui. O pastor Fábio, quem estava aqui presente, ouviu ele falar também sobre que nós temos que ter uma identidade. Pastor Júlio, me dói no coração nos dias atuais. Eu tenho 40 anos de idade. Eu nasci num lar cristão. Meu pai, com muito jovem, meu pai começou a pastorear uma igreja ainda presbítero, muito jovem, mais jovem do que eu ainda. Eu nasci num lar cristão. Eu tive uma infância dentro da casa de Deus. Eu tive a minha juventude na casa de Deus como líder de jovens, atuando como jovem. Me casei e consigo até hoje persistir no caminho, persistir ainda nesse caminho que conduz ao céu. Eu pude nesses 40 anos acompanhar a evolução da igreja. Eu vivenciei e vivi vários ciclos da igreja, da Assembleia de Deus. E hoje eu vejo com muita tristeza que a nossa igreja está perdendo a sua identidade. A nossa igreja está perdendo a sua raiz. É difícil falar isso, mas eu sou consciente do que eu estou falando. Vivemos dias em qualquer evento que nós vamos fazer na nossa igreja, qualquer cantor que se chama, o pregador que se chama, antes de tudo, ele quer saber, ele quer te dar o valor que ele vai cobrar para cantar um hino, para cantar 2 hinos, ou para pregar uma mensagem de 30, 40 minutos.
Por mais local ou regional que seja um pastor ou um pregador ou um cantor, sempre vai o dinheiro pelo meio. Estamos vivendo dias em que nós chamamos os profissionais de púlpito, que já não se prega a palavra de Deus por amor ao pecador, que já não se prega a palavra de Deus com sede de ver o pecador se arrepender e reconhecer que Deus é maior na sua vida. Há 2 anos atrás eu quis convidar um certo pregador de renome, um pastor de renome internacional, para ir pregar na nossa igreja do Jardim Monte Cristo. Quando eu entrei em contato com esse pregador, com esse pastor, ele falou: irmão, fala com a minha esposa, que é ela quem faz a minha agenda. Para resumir, ela me cobrou R$6.000, 2 passagens aéreas da Paraíba, ida e volta, um hotel no mínimo 4 estrelas, um carro à disposição deles para ficar no hotel, para levar a igreja e depois devolvê-los a esse hotel e até o aeroporto. Quando ela me falou isso, eu falei: irmã, Deus te abençoa. A nossa igreja trabalha com pessoas comprometidas com a norma. A nossa igreja trabalha com pregadores que têm compromisso com o céu e com as almas perdidas. Fica por uma próxima oportunidade. Fica por um próximo momento. Mas andar na contramão é ter uma identidade. Vemos hoje pastores, pastor Júlio, que estão preocupados em ter templos adornados, em ter templos com uma insonorização bem feita, com uma acústica de última geração, com um som digitalizado, com bandas bem ensaiadas, mas não estão preocupados com o principal, que é a qualidade do seu rebanho. Estão preocupados em saber quantos empresários tem na sua igreja. Talvez você possa estar perguntando agora nesse momento: mas o que o irmão Isaac está falando? O tema é andar na contramão. Mas eu não vim aqui falar o que vocês querem, eu vim falar o que Deus me manda falar nessa noite. Eu não preparei para falar isso. Estou aqui com o esboço, ainda não falei nem a primeira linha do esboço, mas eu estou falando aquilo que o Senhor está mandando eu falar e eu vou entregar. Ô glória! Pastores que estão preocupados com quanto está entrando de dízimo na sua igreja, de quantos irmãos têm carros importados estacionados nos estacionamentos, mas o amor pelas suas ovelhas se acabou, a sua identidade se acabou. Vemos amontoados de crentes que hoje é bonito falar que é crente, é bonito ser chamado de cristão. Hoje faz graça você virar para uma pessoa e dar a paz do Senhor. Quando eu era criança, quando se via um pregador nos ônibus, dentro dos terminais, pregando a palavra de Deus, pastor Júnior, as pessoas zombavam dizendo: olha lá um fanático, olha lá um perturbado, olha lá um esquizofrênico. Naquela época se tinha amor pela palavra. Naquela época se vivia na contramão desse mundo que nós vivemos. Paulo dizia ao povo romano: filhinhos, essa cultura não é para vocês. Transforme a sua forma de ser, transforme a sua forma de pensar, transforme o seu modo de agir. E hoje nós vemos crentes numa multidão, você não sabe identificar quem é cristão, quem não é. Quando eu era adolescente, em um grupo de 200 pessoas, se havia uma mulher serva de Deus, você identificava ela de longe, porque a sua vestimenta era diferente, porque o tamanho do seu cabelo era diferente, porque o seu semblante reduzia
tenha a luz de Jesus na sua vida. Hoje, você, meu irmão, dentro da igreja, você tem que estar virando o rosto. Você tem que estar fechando os olhos. Você tem que estar olhando para baixo. Porque estão nas igrejas com a saia que dá vergonha. Eu vou falar. Jesus está mandando falar e eu vou falar. E andar na contramão é ter vida e atitude de crente, de cristão. Se você não quiser ser um cristão